Olá, todo mundo. Estamos aqui de novo, fazendo uma entrevista agora com uma pessoa muito querida, a Luli. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre celas, sobre todo o trabalho que a Luli faz, o que tem a ver a questão do arreamento que a gente usa nos animais, o que isso pode ajudar ou não ajudar o cavalo, o que isso interfere na relação do cavaleiro com o cavalo, e o que tudo isso pode trazer para a gente pensando no bem-estar do cavalo. Então, estamos aqui com a Luli, minha querida, que pode falar um pouquinho mais sobre você mesmo, Luli. Quem é você? Bom, primeiro agradecer o convite. E falar de sela e de cavalo é sempre uma oportunidade, não só deliciosa para mim, mas como missão. E a minha missão é que todas as pessoas possam receber as informações o mais corretas possíveis. E no meu métier é falar sobre sela, cavaleiro, cavalo, sela, esporte, passeio. E, independente de qualquer coisa, o bem-estar, ele está intrínseco dentro deste assunto. Não existe falar de sela e não falar do bem-estar do cavalo. E não falar de sela e julgar o esporte, por exemplo. Então, as coisas se ligam grandiosamente, de uma forma até maior do que um dia a gente imaginou, porque as pessoas começaram a sempre falar a minha cela, ou a cela do cavalo, e hoje em dia a gente tem uma constatação de que conjunto é cavalo e cavaleiro, não existe um esporte, um passeio, uma função onde o cavalo esteja agregado, se você não tiver um conjunto, né, uma boa ligação entre os dois. E para isso, naquilo que a gente fala esporte, a gente precisa de um equipamento. E o equipamento que é a interface entre os dois é a sela. Existem muitos outros equipamentos, né? A gente pode falar de cloche, a gente pode falar de protetores, a gente pode falar de rédea, de embocadura, de cabeçadas diferentes, de gamarras diferentes, de tudo. Então, são todos acessórios, são todos equipamentos. Mas aquele que faz do conjunto um melhor ou um pior conjunto é a sela. Isso. E então, Luli, justamente aqui pegando um gancho um pouquinho, né, sobre a gente está aqui com a Semana do Bem-Estar do Cavalo Atleta e o que a gente pensa, o que a gente quer comentar sobre essa semana? A gente tem vários profissionais que estão aqui conosco, de áreas diferentes. Eu fico muito feliz porque são veterinários, né, que estão colaborando com com o nosso curso aqui, e veterinários que é, executam a sua área, cada um numa área diferente, mas que ao mesmo tempo todos convertem para o mesmo ser que é o cavalo, e é o que a gente quer fazer o quê? Que ele fique o mais confortável possível, que essa relação entre o cavalo e o cavaleiro seja a melhor possível, que seja a mais natural possível, né? E o que a gente não tem visto muito, né, se a gente for pensar sobre o tempo todo que os cavalos estão conosco, na vida do cavalo, dessa relação entre cavalo e cavaleiro, a gente lê, né, e a gente sabe de muitas coisas que foram usadas, que foram experimentadas, que não deram certo, algumas não deram certo, algumas prejudicaram muito os cavalos, outras não, mas a gente entende que esse momento agora da vida dos cavalos e do esporte, né, porque são cavalos de esporte, ou mesmo até de trabalho, a gente começa a entender um pouquinho mais essa dinâmica, né? Como que pode funcionar melhor, o que nós, como cavaleiros, podemos fazer de melhor com o cavalo,
para puxar o melhor dele para nós. O viés do bem-estar para o cavalo, ele sempre existiu. Mas ele sempre foi uma porcentagem muito pequena. Certeza absoluta que todo veterinário que entrou para a faculdade entrou gostando de cavalo. Isso é fato. Senão ele teria ido fazer qualquer outra coisa. Obviamente que a vida muda, cada um escolhe um caminho, mas existem muitos veterinários que ainda fazem da sua profissão, junto com o bem-estar do cavalo, o pedestal mais alto. Então, independente de qualquer coisa, ele não desvincula. Enquanto o meu cavalo não estiver bem, eu vou continuar tratando. Ou, se ele não estiver bem, não é isso que eu quero. No meu caso, foi exatamente assim. Minha carreira se moldou em torno daquilo que eu achava que era bom para o cavalo. Então, eu acredito muito que essa visão do bem-estar do cavalo está presente em todos os veterinários, e ela vem com muito mais força hoje em dia. E a gente, no saddle fitting, né, eu não posso falar por toda a área veterinária, mas no saddle fitting ela teve um marco muito importante, que foi a pandemia. Sim. Por um acaso, nessa época, foram publicados trabalhos importantes que relacionavam mímicas faciais, comportamentos causados por cavaleiro, por sela, que tinham como compensação dor nos cavalos. Então, quando esse trabalho foi lançado, 1000 vertentes dele também foram lançadas no mundo. E esse trabalho, que a princípio era virou 4, 5, 6, que muitos outros veterinários abraçaram. Quando, durante a pandemia, ninguém podia sair de casa, o negócio era estudar. E foi assim que o viés do saddle fitting, realmente, do saddle fitting, da performance, da biomecânica, mudaram. Então, um dos grandes poderes de falar meu cavalo passou por um saddle fitting, é poder dizer que, assim, olha, alguém foi lá olhar a saúde da coluna do meu cavalo, do trabalho do meu cavalo, de como eu tô montando, e toda vez que você não olhou isso, você praticou uma equitação provavelmente não correta, você corre o risco de lesionar o seu cavalo, e como cavaleiro você corre o risco de se lesionar, porque com a sela errada, muitas lesões respondem para o cavaleiro. Então, o ato de você escolher o correto para o seu cavalo está grudado na sua história conjunto. Se para o cavalo não está bom, para o cavaleiro não vai estar bom, por mais que ele não perceba. Então, quando a gente acerta para o cavalo, a gente também procura acertar para o cavaleiro. Tá certo, eu acho que isso como você falou, a época da pandemia fez todo mundo parar um pouco, estudar um pouco mais, cada um dentro da sua área, e eu acho que foi bastante importante. Nós estamos passando por um momento, eu acho que dentro da equitação ou da arte equestre, vamos dizer assim, por muitas mudanças. Eu comentei, inclusive, com uma entrevista que eu tive essa semana, que a gente só precisa tomar cuidado, às vezes, com as polaridades. Está havendo, às vezes, uma polaridade muito grande entre ainda aquelas pessoas que estão, quando se fala sobre bem-estar do cavalo, aquelas pessoas que passam um pouco do ponto, e aquelas pessoas que ainda seguram aquele, meu avô fazia, era assim que fazia, pronto, acabou. Então, a gente ainda tem essa polaridade, né, dentro desse meio. Eu acho que isso existe, está cada vez ficando mais forte, então precisa entrar um equilíbrio aí. Aí eu acho que entra o estudo, o Sim. conhecimento, né? E a dificuldade que eu vejo aqui, isso eu estou falando como cavaleiro, como Amazonas, e pelo que eu vejo do meu trabalho, das pessoas que eu convivo, a dificuldade também muito grande que a gente vai encontrar para conseguir o bem-estar até através da sua
especialidade, vamos dizer, é a questão econômica. Sim. Então, você tem muitas pessoas que podem estar assistindo isso aqui hoje, que eu entendo e eu compreendo muito bem, que tem um coração de ouro, que tentam fazer o seu melhor pelo seu cavalo. Mas isso esbarra sempre na questão financeira, né? Então, quando a gente fala, de forma nenhuma é importante que os profissionais, porque às vezes os profissionais entendem como um desmerecimento, não é. A gente até entende muito, eu digo como a pessoa do outro lado do profissional, eu sou a amazona, você é o profissional que está me atendendo, então eu sinto essa dificuldade às vezes, nunca desmerecer o profissional que está ali, mas essa pessoa ela quer, mas ela tem dificuldade, é o meio do cavalo é assim, a gente, quem quer ter cavalo, infelizmente ou felizmente, tem que botar um pouco a mão no bolso mesmo, tem que pensar se eu posso ter o cavalo. Acho que a palavra, né? A palavra legal que cabe aqui no contexto é investimento. Sim. E ela tem duas faces, mas a necessidade de olhar para a melhor face dela te garante uma noite tranquila de sono. Sim. Porque investimento, sim, você vai ter que tirar do seu bolso um dinheiro para alguma coisa. O que é que você vai fazer esse investimento? E o que é, na sua meta, o principal, né? O que é importante, o que realmente. É importante, o que vem na frente. E sim, em algum momento da sua vida, a cela vai entrar como um investimento. Ao invés de comprar 3, 4 celas que estão largadas, que foram anunciadas por não sei quem, não sei aonde. Na internet. Na internet, ou num grupo, porque tá num desapego, sem julgar agora também quem faz isso. É um toque já que a gente está falando de investimento. Por que não consultar alguém que entende um pouquinho mais do assunto, ao invés de já lá de cara e dar o dinheiro por aquele material? Muito do que pode acontecer é que você comprou uma cela que estava largada na casa de alguém e a pessoa quis se desfazer, você achou o preço bom, comprou. Aquela cela tá quebrada ou tá inteira? O material dela, né, o couro, a armação, o revestimento, as ferragens, elas estão em boas condições? Porque se não tiver, em algum momento você vai ter que tirar o dinheiro de novo do bolso para pagar um conserto. É o barato que sai caro. É o barato que sai caro. Ou, entrei na internet, nossa, vi uma cela vindo da Índia, super barato, vou comprar. Ela serve para o seu cavalo? Porque se ela não serve para o seu cavalo, em algum momento você vai, de novo, botar o dinheiro no bolso. Para quê? Para pagar o veterinário. Porque o seu cavalo sentiu alguma coisa. Dor, lesão, mancou, refugou na prova. Até aí, quem é do mundo do cavalo sabe quanto dinheiro colocou. E aí, a palavra investimento é essa. Tá, você precisa comprar uma cela? Segura a ansiedade. Tem 1000 trabalhos de chão que dá para você fazer o seu cavalo. Tem 1000 coisas que você pode preparar o seu cavalo. Tem atividades, tem horsemanship, tem o que for, dá para fazer enquanto você segura um pouco, junta uma grana, chama alguém que entende de cela, e eu não estou falando necessariamente chama um saddle fitter. Tem veterinários que hoje entendem bastante sobre isso, tem profissionais do cavalo que hoje manjam bastante disso, tem gente disposta a ajudar e dividir seu conhecimento com a pessoa. Então vai lá, escolhe, vê se a cela está quebrada, vê se as ferragens estão boas, porque isso evita que você tenha que ficar constantemente botando a mão no dinheiro e tirando o pouquinho do pouquinho do pouquinho do pouquinho, que lá na frente, quando você somar, você podia ter comprado uma cela em bom estado, talvez usada ou não, de acordo com aquilo que o seu bolso pode pagar, e que servisse para o seu cavalo e para você. Importante é servir para o cavaleiro a princípio, tá? Grossamente falando, mas porque se for um profissional ele vai ter 10, 15 cavalos, né? Aí esse jogo tá meio impossível, mas servindo para o cavaleiro, a gente já tá meio caminho andado. Né? Agora, o pior é quando a pessoa compra a cela e a cela não serve para ela. Aí a gente tem 0 caminho andado. Né? Retrocesso total. Isso, na melhor das hipóteses, eu acho que esse pensamento é maravilhoso, é isso que a gente tem que pensar, né? E a gente ainda encontra, na pior das hipóteses, as pessoas que
não trocaram material, não investiram, compraram porcaria e descartam o animal. Sim. Porque ele não está sendo suficientemente prestativo naquilo que eu entendo que eu quero fazer, eu tenho pressa, porque hoje todo mundo tem pressa, não tá certo, né? o cavalo está errado. Você me vendeu, não me adaptei, não está bom. Não fiz conjunto e não, com o cavalo, aí eu exato, vendi o cavalo. Exato, aí a gente entra, lógico que numa vertente aí num merchan diferente, a gente vender e comprar cavalos, descarte de animais, né? Então, eu acho que tem que ser muito, tem que ser muito observado isso, até aproveitando essa experiência toda que você tem. O que eu tenho notado, até por ser concursista, vamos dizer assim, né, por estar dentro do esporte, é que nos últimos anos trouxeram animais mais novos, quer dizer, o seu desenvolvimento físico, né, e psicológico, animais mais novos para atividades um pouco mais fortes. Isso quer dizer o quê? Animais com idade pequena, saltando mais alto, até pelas provas de cavalos novos, no adestramento a mesma coisa. Eu não posso dizer tanto sobre as modalidades western, porque eu não as conheço, mas eu acredito que sim também, porque eu tenho visto muitos cavalos, até mais jovens nas modalidades westerns do que propriamente dito nas clássicas, né? E como você vê isso e o que você tem sentido disso? O que atrapalha ou não atrapalha até a questão da sela? Bom, mercado é mercado, e existe uma grande roda onde a gente está tentando pular de um lado da roda para o outro para não ser engolido pela girada toda, dela. Mas o mercado está aí e somos sobreviventes, eu acho, porque a economia é quem manda. E o mundo, com diferenças de países, né? Eu posso trazer a minha experiência de ter morado em vários países diferentes, com uma visão de cavalo diferente, pensamento diferente, né? Quem morou na Alemanha, quem morou nos Estados Unidos, quem morou no Brasil, tem essa visão diferente. Mas a economia, para quem é do cavalo, precisa girar rápido. Porque o potro que nasce e que vive debaixo da sua asa, custa. Até ele estar mentalmente pronto para o esporte, quanto ele está consumindo do criador? Então, o criador produz, o criador depende da genética boa ou do histórico bom que um cavalo de qualquer esporte produziu para fazer potros. Potros precisam ser vendidos rápidos porque eles comem muito. Então, e na mão de quem comprou, a pessoa comprou com um desejo. Qual o desejo? Dele ser ou o próximo cavalo ganhador de 1,40 m, ou o próximo turfista 10, ou um cavalo que seja de rédeas, campeão sei lá, do que a gente tiver, mas isso é para cada modalidade. Então, essa roda vai girando e do lado mercantil a gente tem os animais chegando mais cedo. Quando o país, como um todo, tem uma mentalidade diferente, isso é bloqueado. E aí eu falo, por exemplo, pela Suíça, que proibiu animais jovens em provas. Então não existe cavalo 4 anos, cavalo potro do futuro, cavalos novos, não existe isso. O cavalo tem que estar fisicamente e mentalmente pronto para ele poder ir para uma prova. Isso na Suíça? Isso na Suíça. E isso já é o pensamento europeu. Se é feito ou não é feito, não. Mas no Brasil a gente tem um cenário completamente diferente. Né? A gente tem cavalos de corrida, por exemplo, que com 5 anos estão aposentados, são velhos. Se a gente trouxer isso para uma informação olímpica, né, para as pessoas imaginarem, Balubê foi para a primeira Olimpíada dele aos 16 anos. Aos 16 anos, muitos cavalos não estariam nem vivos. Exatamente. Não estariam nem vivos, né? A gente tem, né, cavalo, com quantos anos? Ele está aposentado, ele tem 10 anos. 10 anos,
um cavalo para de crescer de altura aos 8 anos de idade. A gente tem exames de raio-x que comprovam que aos 10 anos a coluna do cavalo está terminando de solidificar. Então, com 2,5, seu cavalo já está domado e selado e montado. Como é que você quer que ele tenha um bom dorso, uma boa equitação, uma boa resposta à palavra equitação, né? Ao trabalho do cavaleiro? Você aqui jogou fora um monte de coisa. E muitos desses cavalos, eles são obrigados a ter uma cabeça boa, porque senão eles vão, sei lá, apanhar, ser descartados, ficar sem comer, muitas outras coisas que a gente já viu. Então é isso, o mercado traz uma obrigação pra gente, vai da cabeça do proprietário, da panelinha de como ele vai começar essa doma, quando ele vai começar, o como ele vai começar essa doma, né? Porque é diferente você ensinar esse cavalo a fazer um trabalho de chão, ou na primeira semana você competir com o tempo e falar, não, ele vai estar selado hoje de tarde, ele vai aceitar o cavaleiro em cima da sela amanhã. O que você ganhou com isso? O tempo? E a gente sabe que no Brasil a gente tem muita gente dependendo do mercado do cavalo. Muitas famílias dependem disso. Então, para você ir contra isso, é um trabalho de formiguinha, é muito não na cara, é muita gente olhando feio, porque você fala, olha, vamos segurar um pouco e tal. E trazendo isso para a sela, uma informação importante a gente tem um trabalho mostrando que os cavalos que têm uma lesão, jovens, potros, por sela, só essa lesão, essa alteração, ela só vai aparecer quase 12 anos mais tarde nas imagens, né, no raio-x, no ultrassom. Então, coisas que foram, que aconteceram na idade do potro, da doma, aparece quando o cavalo está adulto e o cavaleiro começa, olha, tem uma reclamação, está acontecendo isso e isso, aquele processo não começou quando o cavalo era adulto, começou quando era potro. E foi carreando devagarzinho. Então, tanto que a definição no saddle fitting é long term, a longo prazo. Todas são lesões a longo prazo. A única coisa que acontece no cavalo que é de hoje para hoje é ferida aberta. Ferida aberta de hoje para hoje. Errou o material, colocou sela errada, abriu ferida, foi hoje que abriu ferida. E você vai ter que cuidar. Mas as lesões musculares, lesões articulares, lesões ósseas, lesões ligamentares, são todas lesões que vão se construindo de tempo em tempo. Então, o que você fizer pelo seu potro hoje é a garantia de um dorso melhor no futuro. Então, não tem dinheiro para 50 cavalos, sela para 50 cavalos? Ok, defina uma sela para potro e uma sela para cavalo adulto. Eu acho que esse é o princípio. É o mínimo. É o mínimo. Porque ter 50 cavalos e não poder ter 2 selas, pelo menos para essa diferenciação, você está fazendo investimento errado, né? Porque daí você vai com certeza pagar veterinário, né? E não que eu não quero que os meus colegas recebam, eu quero que eles recebam muito dinheiro, mas quero que eles recebam muito dinheiro podendo fazer a parte boa, né? Não consertando coisas que você não pode consertar. E às vezes o criador vai ter um problema também, né? Sim. O criador, ao longo prazo, o cavalo tal dá problema com tal, né? E aquela coisa toda que fica muito desagradável pro criador. Então, Luli, e aí até para a gente estar falando sobre o bem-estar do cavalo, atleta, né? Eu gostaria de pensar com você aqui e ouvir a sua opinião a respeito eu entendo que tudo que nós estamos fazendo, você, eu como treinadora, e muitas outras pessoas que estão trabalhando nesse meio, os profissionais que estão buscando uma janela, uma luz, né, e indo nessa luz do bem-estar do cavalo, porque a gente sabe que esse bem-estar do cavalo vai se traduzir no bem-estar da gente também, porque tudo que o cavalo fizer quando ele está físico e emocionalmente equilibrado, ele vai dar o melhor, porque os cavalos gostam da gente, eles realmente, isso é uma coisa que eu sinto, eles gostam de estar com você, fazendo por você e para você e com você. Agora, é difícil, eu sei que é difícil,
porque as pessoas não têm tempo, todo mundo quer fazer tudo correndo, mas a janelinha está aí, a gente está buscando ali, uma pessoa ali, a gente está ouvindo muito não, tanto eu, quanto você, quanto todos os profissionais dessa linha estão aí, a gente ouve muita coisa, assim, que a gente não gostaria de ouvir, mas não tem problema, eu escuto e está tudo certo, tocamos a vida, né? E aqueles que querem seguir, que querem aprender, vão com a gente. Dentro dessa visão, Luli, o que você diria para as pessoas qual é qual é a sua mensagem para essas pessoas que buscam esse melhor dentro da sua especialidade? Eu sabia que você ia me perguntar isso e eu já estava aqui maquinando. E eu queria poder ter uma resposta linda, maravilhosa e assertiva. A única coisa que eu consigo pensar, ela vem em uma palavra, e a palavra para mim é respeito. A partir do momento que você conhece e considera a palavra respeito, você começa a respeitar os nãos e os sims, porque aprender a tomar um não é importante, é difícil, sim, mas faz parte da vida. Sim. Esse é crescimento, só né? que esse concentrado de pessoas falando de cavalo só existe porque existe o cavalo. Então, se você não respeita o cavalo, para mim, você perdeu o seu primeiro princípio. Porque é a mesma coisa que você não respeitar seus pais, é a mesma coisa que você não respeitar o seu ambiente de trabalho, não respeitar uma pessoa idosa, não respeitar. E concordo com você que a nossa vida é maluca, que o tempo parece curto, só que você só é treinadora porque você teve cavalo na vida. Eu só sou veterinária porque eu só quis cavalo na vida. Alguém só é tratador, groom, porque deram a oportunidade dele tratar cavalo. E quantas pessoas não fizeram a vida da sua família? Na nossa experiência aqui, a gente pode falar quantas famílias não tiveram a sorte e a saúde de terem filhos e criarem seus filhos na base do cavalo. Então, para mim, o respeito, ele é em primeira mão. Sobre sela é igual sapato. Respeita a sua coluna que você vai colocar um sapato bom para você. Sela é igual comer bem. Você quer viver quantos anos? Você quer fazer esporte? Você quer estar bem? Você quer conseguir fazer coisas? Coma direito, beba uma boa água, sei lá, né? Então, é isso. O respeito, acho que é isso. E sela, ela é importante para mim profissionalmente, porque é meu ganha-pão, sim. Mas se eu não olhar o casco do cavalo, para que adianta eu olhar a sela? Se eu não for olhar os dentes do cavalo, para que adianta eu olhar a sela? Se eu não for olhar se o cavalo psicologicamente está bem para aquilo, para que eu vou olhar a sela? Então, o respeito é o cavalo, é o todo. Fora isso, eu não saberia mais o que colocar para as pessoas assim. Não, eu acho que você colocou de uma maneira perfeita. E eu queria só fazer mais uma perguntinha para você. Eu sei que está passando tempo, mas mais uma perguntinha. As redes sociais hoje, elas trazem muitos conhecimentos. As redes sociais trazem muita coisa boa. Mas, por outro lado, dentro da área do cavalo, eu enxergo que às vezes elas são muitas coisas faladas e jogadas ao vento, né? E sem comprovação, sem experienciação, pessoas que simplesmente jogam as coisas. Dentro disso, o que você observa? Acho que as redes sociais, elas são uma imagem atual daquilo que a gente já viveu de outras formas. Porque antes era a fofoca, o telefone, a revista que copiava somente uma parte do artigo. E quantos de nós da área da saúde não sabe, por exemplo, como escolher um artigo para ler da forma correta, ler um artigo da forma correta. E quantas empresas não pagaram para os artigos serem escritos?
Sim. Então, existem pessoas que se reconhecem em outras pessoas, métodos e pessoas que se encontram, e pessoas que não se encontram. No caso, o meu telefone. E eu acho que é o julgamento e a sensação de dentro de você sobre o que você quer ou não quer fazer, sobre o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. E às vezes o errar faz parte. Para você poder depois falar assim, errei. Vou fazer de outro jeito. Nem sempre a sua verdade é a minha verdade, né? E é a verdade do cavalo, né? Para aquela pessoa que está na rede social copiando o conteúdo de outro, ela está fazendo um serviço que ela acredita que seja fantástico para todo mundo. No meu caso, eu não sou pesquisadora, eu sou professora, eu sou veterinária e eu dou aula do saddle fitting. Então, a minha responsabilidade é achar o conteúdo, obviamente verificar se esse conteúdo é certo ou não, e quando eu falo sobre o assunto e ele não está comprovado, eu coloco, olha, tal vertente diz isso, tal vertente diz aquilo, porque a pessoa também tem que aprender a julgar, saber onde ela está. No meu caso, é isso, eu preciso analisar e ver o que está certo e o que está errado, a experiência conta, horas de bumbum na sela eu acho que conta muito. Então é isso, às vezes a gente fica chateado com as coisas que estão na internet, acho que tem gente que escreve besteira, ChatGPT, então, assim, pelo amor de Deus, porque ficou mais fácil ainda, a pessoa digita lá, cavalo, saddle fitting, cavaleiro, performance. O ChatGPT te digita um texto lá, e quem foi conferir se aquele texto tá certo? Pois é. Então, as informações, né? Mais do que nunca, hoje a gente tem que ir lá dentro e saber se aquela informação é válida para você ou não é válida para você, se faz sentido, assim, eu não curto muito essa pergunta, faz sentido para você isso? Eu não acho muito legal, mas, real, aquele sentimento é bom para você? Porque hoje em dia, se eu for fazer uma doma, eu vou amarrar os 4 pés de um cavalo, deitar ele no chão e falar, isso faz sentido para mim? Não faz, eu tô falando de bem-estar, mas para mim não faz. E aí? Então, acho que a rede social. É isso aí. A fofoca do novo tempo. A gente tem que trabalhar com ela, né? Seja o mais verdadeiro possível com a sua verdade, com a verdade dos cavalos, e eu acho que esse é o caminho. É por aí. É isso aí, gente. Então vamos encerrando por aqui. Eu fico muito feliz de ter a Luli aqui, uma querida. Agradeço muito, Luli, por você estar aqui, para a gente poder conversar bastante sobre esse assunto. Vamos ter a oportunidade de conversar muito mais na primeira semana pelo bem-estar do cavalo atleta, do dia 31 ao dia 4 de fevereiro. Dia 4, hein? Dia 4 com a Luli. Gente, não percam, venham. E eu acredito, faço aí o convite para todos vocês, para que vocês venham aqui para a gente poder sentar, conversar, bater papo, trocar ideias, tá bom? É isso aí, gente. Obrigada, Luli! Obrigada.